Boa tarde, gente. Pode responder, tá? Para mostrar que a gente está ao vivo. Pronto, obrigada. Bom, pessoal, então a gente vai continuar a última aula. Depois eu vou disponibilizar para os demais alunos, porque hoje a aula é assíncrona, na verdade, mas como eu tenho que gravar, não custa nada chamar uma plateia, né? Não é obrigatória a presença aqui de vocês, né? Não estou contando a frequência aqui nesse momento, nessa hora agora, né? Só para os outros ficarem tranquilos. Então, vamos lá, continuando a aula de antibacterianos, nós já havíamos parado em aminoglicosídeos. E vocês podem abrir o microfone para tirar dúvidas, como sempre, tá bom? Então, os aminoglicosídeos têm uma característica bem interessante, várias, aliás, que vocês não vão esquecer. Então, a começar pelo espectro de ação. Então, eles são mais focados para bactérias gram-negativas. A gente viu que os beta-lactâmicos são mais focados para gram-positivos, mas conforme vai aumentando as gerações das penicilinas e das cefalosporinas, vai aumentando também esse espectro para algumas bactérias gram-negativas. Nós vimos que fluorquinolonas e tetraciclinas são de amplo espectro e que os macrolídeos gostam mais das gram-positivas. Alguns já pegam gram-negativas também. E aqui, ó, é gram-negativa. Claro que quanto mais gerações, mais antimicrobianos dessa classe vão sendo formados, vai aumentando um pouco o espectro e algumas características farmacocinéticas melhores, né? Mas o foco aqui, se a gente fosse falar, eles são mais para bactérias gram-negativas. E aí eu já adiantei aqui que tem uma aqui que pega as duas, né? Gentamicina, por exemplo. E aí é muito comum, por conta desse espectro de ação, essa pergunta de prova, hein? É muito comum, por conta desse espectro de ação aqui, ser mais voltado para bactérias gram-negativas, no caso dos aminoglicosídeos, é comum eles virem um único produto associados a penicilinas, que tem a predileção por bactérias gram-positivas. Então é super comum, inclusive no último exercício que nós aplicamos de caso clínico, tinha lá o pentabiótico veterinário que tem a mistura de penicilinas e aminoglicosídeos, justamente para ter um efeito sinérgico. Um complementa o espectro de ação do outro e o mecanismo um do outro. Agora tem uma desvantagem, aminoglicosídeos não se dão bem na presença de infecções que estejam ali presentes matéria orgânica, como sangue, como pus. Precisa limpar, se for fazer o uso tópico, porque senão essas matéria orgânica contém produtos que são capazes de prejudicar o efeito antibacteriano dos aminoglicosídeos. Então, isso é um ponto, tá, a levar em consideração. Aí eu trouxe aqui alguns nomes de fármacos e algumas especialidades farmacêuticas que a gente chama, que são os produtos, né, que a gente vê no mercado, com ou sem associação de aminoglicosídeos com outros fármacos. Tem muito mais do que isso, tá, gente? Muito mais. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses aminoglicosídeos. Alguém já ouviu falar de amicacina, gentamicina, canamicina, neomicina, streptomicina? Isso é só o nome de alguns, tem outros. Já ouviram, gente? Nunca? Então, ó, mas tem um monte aí, inclusive de uso humano, tá? Essa neomicina aqui, então, é famosa, que ela vem junto com uma pomadinha chamada Nebacetin, que vem ela junto com bacitracina, que é um inibidor da síntese proteica, que não é um aminoglicosídeo, é bem famoso. E aí tem alguns aspectos que são muito relevantes, que vale a pena a gente falar aqui, né? Que são a questão de eles não serem muito bem absorvidos por via oral. Isso é por conta da estrutura química deles. Vocês vão ver daqui a pouco. Mais para frente, eles são moléculas muito grandes, policatiônicas. É mais difícil deles serem absorvidos e transpor as barreiras biológicas quando administrados por via oral. Mas alguns são usados por via oral, mas para ficar no lume intestinal, para fazer ali um tratamento ou quando há alguma necessidade específica de fazer, entre aspas, uma limpeza de flora intestinal. Então é possível administrar por essa via, mas sabendo que não vai ser absorvido, mas que o uso é para atuar mesmo no lumen intestinal. A amicacina é um exemplo. Agora tem coisinhas aqui que são muito importantes, né? Os aminoglicosídeos exibem grande potencial de toxicidade
neurotoxicidade muscular, nefrotoxicidade e ototoxicidade. Então, a gente acaba reservando, não só pelo fato de eles não serem bem absorvidos por via oral, mas a gente acaba reservando o uso tópico. Quando eu falo tópico, é mucosa mesmo, pele, ou via pulmonar, através de inalação, ou injetável, tá? Mas a gente reserva também esse uso sistêmico, né, parenteral, injetável, para alguns casos, por conta dessas 3 propriedades aqui que os aminoglicosídeos costumam ter. Então, isso é uma característica que a gente vê com alguns antimicrobianos, do potencial de nefrotoxicidade, né? A gente já falou, mas olha, nada comparado com os aminoglicosídeos. Esses 3 aspectos aqui são muito peculiares dos aminoglicosídeos. E aí eu vou falar de um que é preocupante, que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão da nefrotoxicidade. Então, todos eles têm esse potencial, mas a gente só vai ter esse problema quando a gente fizer uso sistêmico. Óbvio, né? Se a gente fizer um uso na pele, como a pele não tem, né, essa viabilidade de absorver tudo que a gente põe, né? Então ainda bem que tem uma barreira lá, né? A gente não vai ter esse problema. Por isso que quando a gente faz uso tópico, a gente diminui essa possibilidade de nefrotoxicidade. Mas às vezes a gente precisa fazer uso IV de aminoglicosídeos. E aí vai ser um uso sistêmico. E aí o lugar que os aminoglicosídeos são eliminados é justamente através dos rins. E aí é que vem o problema. Então vamos prestar bem atenção, porque isso é uma característica muito importante, tá? Não só deles, mas de outros fármacos nefrotóxicos. Vamos focar aqui. Então é o seguinte, aqui é um exemplo de aminoglicosídeo gentamicina. Percebam como ele tem uma estrutura policatiônica, então enorme isso aqui, por isso que dificulta também a absorção por via oral. E como a via IV não depende da absorção, né, porque a gente já coloca o fármaco direto na corrente sanguínea, então pronto, então ele vai. E aí ele se distribui, tem uma distribuição que não é tão ampla, mas ele fica muito em líquidos, né, em tecidos orgânicos. Mas a eliminação dele é renal. E aí, por conta dessa estrutura policatiônica, que eu chamo assim, né, eles acabam, quando eles vão passar pelos rins, olha, então isso aqui é um túbulo com torcido proximal, né, então, aqui, olha, túbulo proximal, tá em inglês, né, aqui é a porção que a gente vê que é o lúmen do túbulo, aqui a membrana apical e aqui a parte, né, interna, tecidual, né, do néfron. Então, como acontece a coisa da nefrotoxicidade? A gentamicina, gente, ou qualquer outro aminoglicosídeo, por conta dessa estrutura, ela é atraída. Olha, esse AG representa aminoglicosídeos, essas bolinhas aqui. Então, eles são atraídos para as membranas, para a própria membrana plasmática das células apicais. Então, são atraídos mesmo pela membrana fosfolipídica, que é de caráter aniônico. Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui tem uns receptores, essas mãozinhas aqui, olha, são receptores meglina, cubilina. E isso aqui atrai, olha, esses aminoglicosídeos. E aí, eles então, atraídos pela membrana apical do túbulo contorcido proximal, eles conseguem entrar por endocitose. Então, existem aqui os lisossomos, e eles são translocados aqui para dentro desses lisossomos. Então, eles chegam, são atraídos pela membrana que é de caráter aniônico, dessas células apicais dos túbulos contorcidos proximais. Então, eles conseguem ser transportados por um receptor específico, e aí eles sofrem endocitose, e através do lisossomo, que eles estão dentro dos lisossomos, olha, eles acabam provocando uma lesão nos lisossomos. Olha como eles ficam, ó, depois que está cheio de aminoglicosídeo, eles ficam lesionados. E aí esses lisossomos rompem. E essa ruptura acaba levando à extrapolação de produtos que também são absorvidos pela mitocôndria e que dentro da mitocôndria, olha só, o aminoglicosídeo se liga a radicais e ele participa da cadeia oxidativa mitocondrial.
Só que isso não é legal, porque isso gera espécies reativas de oxigênio, olha, os ROS, os radicais livres. E esses radicais livres também resultam em lesão mitocondrial, e isso leva à apoptose. Então, em resumo, os aminoglicosídeos, ao adentrarem as células do túbulo proximal, causam lesões lisossomais, ruptura desses lisossomos, causam lesões diretas, aqui, olha, aminoglicosídeos, lesões diretas, mitocondriais, com formação de radicais livres, e que levam à morte celular. Tanto a morte celular das células tubulares renais, quanto a própria mitocôndria que está aqui dentro. E aí causa nefrotoxicidade. Então, em resumo, eles são citotóxicos. Tá? E isso pode causar uma lesão reversível, temporária, que quando eu suspendo os aminoglicosídeos, ok, ou pode levar a uma doença renal mais séria. Então, gente, é contraindicado administrar aminoglicosídeos em pacientes com insuficiência renal, porque eles já causam essa citotoxicidade renal. Tá? Agora, isso, claro, tem relação também no paciente que não tem problema renal, ele pode desenvolver nefrotoxicidade? Pode, mas isso tem uma relação direta com a dose usada, com a duração do tratamento. Se você está fazendo terapia concomitante com outros fármacos que têm ação nefrotóxica, depois eu listo eles no final, ou se o animal muito desidratado. Então, uma recomendação importante, quem vai fazer tratamento com aminoglicosídeos, né, por via injetável, tem que manter esse animal na fluido, manter esse animal hidratado, que é para a gente não deixar acumular aminoglicosídeos aqui nos túbulos renais, porque eles vão passar por aqui, porque eles vão ter que ser eliminados por essa via. Então, eles vão passar por aqui de qualquer jeito. Então, a gente tem que cuidar do ninho. Tem alguma pergunta, gente? Não? Vocês estão vivos aí? E aí a gente tem também... Oi. Beleza. E aí, gente, qual é a dica? É prestar atenção, né? Às vezes a gente quer fazer uma dose menor, mas quer fazer vários intervalinhos, né? Mas isso também é ruim, porque isso acumula também aminoglicosídeo nas células dos túbulos renais. Então não tem isso assim, vou fazer só metade da metade, vou fazer a cada 4 horas. É ruim também. Então o negócio é utilizar uma dose única diária, se possível, ou um intervalo entre doses bem maior, e manter na fluida e não utilizar outros fármacos com potencial nefrotóxico. Tá? E aí a outra toxicidade, gente, ocorre pelo mesmo motivo, só vai mudar basicamente o tipo de célula. Na verdade, existem muitas semelhanças entre as células, semelhanças fisiológicas mesmo, entre as células da cóclea e as células do túbulo contorcido proximal, nos rins. Então, nos dois tipos de célula ocorre transporte ativo de eletrólitos, de água. Então, é muito parecido. Se vocês terem uma ideia, pelo menos tem uns 36 genes aí de proteínas que são expressos tanto nos rins quanto nas células ciliares no ouvido. Olha que interessante. Então, é muito parecido. Então, o que vai acontecer aqui que causa ototoxicidade é muito semelhante ao que causa nefrotoxicidade. Então, da mesma forma, assim como outros fatores podem ser nefrotóxicos, os aminoglicosídeos também vão adentrar nas células ciliares sensoriais no ouvido interno. Isso você administrando o aminoglicosídeo de forma sistêmica, vai entrar na corrente sanguínea e vai chegar até aí. Tá? E aí também vai acontecer a entrada, olha, nas células, a entrada na mitocôndria, e na mitocôndria também vai ocorrer a geração, a interferência com a fosforilação oxidativa, também vai gerar radicais livres, e isso também vai levar para a apoptose, então a morte dessas células ciliares sensoriais. Então, do mesmo jeito. E além disso, já foi descrito em alguns trabalhos aí, já desde 1980, vem se falando que a exposição dos aminoglicosídeos na cóclea leva ao aumento da expressão de algumas proteínas, de alguns genes de proteínas que favorecem o aumento
né, proteínas ligadas à peroxidação lipídica que favorecem o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, né, chamados radicais livres aqui, ó. Então, ocorre um desbalanço, diminui a síntese de ATP mitocondrial e aumenta a produção de espécies reativas de radicais livres. E a gente sabe que os radicais livres causam lesão celular, causam apoptose, causam necrose. Então, isso aqui, gente, leva a uma lesão coclear ou pode atingir as células vestibulares, e essa apoptose leva à perda da função auditiva. Então, o que isso significa? Não tem distúrbios de audição. Isso pode ser temporário ou pode ser permanente. Então, é citotóxico do mesmo jeito que é nas células renais. E aí, mas vocês vão dizer, mas eu já vi vários medicamentos que são que contêm aminoglicosídeos e que são para uso para otite. Verdade, porque é para exterminar as bactérias que estão ali no ouvido. Mas a depender da dose, da concentração, do tempo de uso, causa problemas de toxicidade no ouvido interno. Agora, isso é bem mais acentuado de dentro para fora, sabe? Quando ele entra na endolinfa, na perilinfa, quando ele entra nessa questão da vascularização mesmo do ouvido interno, tá? E um outro tipo de neurotoxicidade, de toxicidade que pode acontecer é a neurotoxicidade muscular. Esse é o bloqueio muscular esquelético. Então, vocês lembram que a acetilcolina na junção neuromuscular provoca contração, né, muscular? Então, aqui é como se os aminoglicosídeos bloqueassem os receptores nicotínicos da acetilcolina na placa mioneural. Então, eles inibem a liberação pré-sináptica da acetilcolina, eles impedem que tenha acetilcolina suficiente para causar a contração muscular esquelética. Então, isso também é possível de acontecer, mas isso é mais comum de acontecer se a gente associar o uso com outros fármacos que tenham potencial de causar bloqueio neuromuscular esquelético. Isso não é uma coisa tão fácil de ver, tá? de acontecer. Agora, nefrotoxicidade e ototoxicidade é mais comum. Tá? E é óbvio que a gente não prescreve aminoglicosídeos para animais que tenham miastenia graves, que é uma doença que a gente comentou bastante na farmacologia do sistema nervoso autônomo. Né? Então, é interessante. Então, a gente não tem que associar, né, com fármacos que são bloqueadores neuromusculares, que aí senão se aumenta o risco. E aí tem uma classificação aqui, né? Dizem que a neomicina é mais tóxica, né, na capacidade de causar esse tipo de lesão do que a tobramicina, do que outros aminoglicosídeos que foram investigados. Mas a neomicina e a tobramicina, a gente não vai usar de forma sistêmica, porque como elas são muito nefrotóxicas, já nem quero saber se ela é menos neurotóxica, porque elas são muito nefro. Então a gente vai acabar usando na pele, no ouvido, em colírios, do que uso sistêmico. Então, essas aqui são algumas interações medicamentosas que a gente não deve fazer com os aminoglicosídeos, porque senão aumenta o risco de acontecer essas toxicidades. Então, em especial para nefrotoxicidade, não é legal se o paciente faz uso de furosemida ou outros diuréticos de alça, vancomicina ou anfotericina B. Isso aqui a gente não usa junto com nenhum tipo de aminoglicosídeo, porque todos esses aqui são nefrotóxicos. Então, isso vai potencializar as chances dos aminoglicosídeos serem também causadores de nefrotoxicidade, uma vez que eles já são sozinhos. Também não é legal fazer mistura de aminoglicosídeos com antibióticos chamados polipeptídicos catiônicos, como a colistina, polimixina B, que também aumenta o risco de nefrotoxicidade. E com bloqueadores neuromusculares que são usados na anestesia para fazer intubação. Sabe, já ouviram falar desses que estão usando na Covid, que estava faltando aí? Pancurônio, vencurônio. Então, isso daí a gente é usado mais para intubar, a gente não usa tanto assim na medicina veterinária, porque a gente causa logo relaxamento muscular com benzodiazepínicos e com outros fármacos, né, nos nossos animais. Então é mais perigoso. E aí tem uma coisa aqui que é muito importante para falar, e isso vai valer
para vários antimicrobianos, e eu sempre uso a aula de aminoglicosídeos para falar sobre isso. Mas preste atenção, porque isso aqui é uma coisa que pouca gente leva em conta, infelizmente, na hora de fazer a farmacoterapia utilizando antimicrobianos. E aí faz besteira, tá? Eu estou falando isso para aminoglicosídeos apenas como um pretexto para falar para outros casos, né? Mas preste atenção nisso. Então, os antibióticos do tipo concentração dependente, né, que é o caso dos antimicrobianos do tipo aminoglicosídeos, eles são aqueles que a gente, caso a gente tenha um problema com a dose, né, esqueci de tomar faz 30 minutos, e agora o que eu faço? Toma, toma, porque ele não perdeu o efeito só porque você esqueceu de tomar com 30 minutos ou com 1 hora, talvez até com 2 horas de atraso. Ele não precisa dobrar a tomar 2 dele, não. Tá? Isso é uma pergunta que fazem muito. Então, vamos, né, elucidar essa história. Então, o que são antibióticos concentração dependente? Né? Então, são aqueles que a gente diz que, para que eles consigam ter efeito, né, sobre a morte da bactéria, né, sobre qualquer tipo de patógeno, eles precisam estar em alta concentração no sangue. Eu não preciso de doses repetidas, porque eles não dependem do tempo para exterminar um patógeno. E sim, eu preciso manter as concentrações sanguíneas deles elevadas. Então, eles são mais importantes manter a dose do que fazer intervalo entre doses. Entende? Então, se eu quiser ter efeito bactericida com aminoglicosídeos, eu preciso manter a concentração sanguínea deles alta. É esse o segredo. Não vale só para ele, vale para outros antibióticos de concentração dependente. Então, como as fluoroquinolonas, por exemplo. Que até entra numa terceira categoria aí, mas ó. Então, funciona assim. Existe um negócio que a gente chama de área sobre a curva. Isso é uma coisa bem farmacocinética. Tá? Então, o que é isso? Isso é um estudo de farmacocinética que quando a gente quer ver se um fármaco ele depende da quantidade que ele fica no sangue ou se ele depende de tempo que eu tenho que administrar, de intervalo entre doses, tá? Para que ele faça efeito. Então, aqui esse gráfico expressa a concentração de um fármaco, vamos pensar em aminoglicosídeos no sangue, pelo tempo, que aqui está em horas. Tá bom? Então, como é que isso funciona? Quanto maior a concentração sanguínea de um fármaco, aqui, olha, representado por essa linha, quanto maior a concentração sanguínea de um fármaco, mais rápida vai ser a erradicação do patógeno. Isso porque o que acontece? Para a gente conseguir exterminar uma bactéria, a gente precisa garantir o que a gente chama de sim, concentração inibitória mínima dentro da bactéria, desse antibiótico dentro da bactéria. E como é que a gente vai saber se o antibiótico atingiu essa concentração inibitória mínima dentro da bactéria? Então, se faz uma relação farmacocinética. Isso antes do medicamento ir para o mercado, não é você, clínico, que faz isso aqui, tá? E aí, o que se vê? Se o produto, no caso o antimicrobiano, tem um pico de concentração bem alto, acima da concentração inibitória mínima, tá? E se eu pegar e dividir essa concentração máxima pela concentração inibitória mínima e perceber que o valor ficou dentro dessa área que a gente chama área abaixo da curva, ficou aqui dentro, tá? Ou até ultrapassou e pegou tudo, né? Então eu digo assim, nossa, esse antibiótico, ele é concentração dependente, porque eu tenho uma concentração muito alta e por mais que ele tenha durado pouco, viu que foi um pico, ó, mas ele ocupou a área sobre a curva inteira, ou quase toda. Então, eu não preciso repetir ele a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, depende do tempo que ficou aqui. Porque só uma dose que eu dei, deu um pico
que se sustentou por um certo tempo, mas esse tempo todo ocupou a área sobre a curva quase que toda, ou foi muito maior do que só essa área. Então, ele depende da concentração. Agora, por outro lado, se eu tenho um antibiótico que eu dou para ele, mas ele não alcança uma concentração plasmática muito grande, ele só consegue ficar aqui embaixo, né? Ele não tem uma área sobre a curva muito grande, então significa que para eu manter ele aqui dentro, eu tenho que dar várias vezes, porque ele não vai alcançar uma concentração máxima no sangue para ficar se mantendo. Então eu tenho que dar várias vezes, que é para garantir que ele fique aqui dentro, pelo menos na concentração inibitória mínima dentro da bactéria. Então, olha, os aminoglicosídeos, quando a gente faz essa conta, aqui está em português, aqui, né? Mínima, não, isso aqui está em inglês, mínima inibição de concentração dentro da bactéria. Em português é assim. Então, olha só, quando a gente faz isso aqui para aminoglicosídeos, ele dá 8 a 10 vezes mais o valor da área sobre a curva. Então, quer dizer, com uma dose única, eu consigo manter uma área sobre a curva imensa. Então, eu não preciso ficar repetindo toda hora, porque ele vai manter a concentração inibitória mínima. Vai ficar melhor para ver aqui, olha. Então, eu dou uma única dose, e aí, depois que a gente faz o cálculo da concentração pelo que tem na bactéria, isso deu 8 a 10 vezes mais aquele pedacinho que é a área sobre a curva que está aqui, olha. Pega a concentração inibitória mínima, pega tudo, olha. Então, eu não preciso ficar me preocupando. Poxa vida, eu esqueci de tomar 2 horas depois, 1 hora depois, 3 horas depois. Por mais que eu esqueça que reduza a concentração sanguínea, ainda assim vai estar dentro da concentração inibitória mínima. Agora, é claro que não é bom, né, eu ficar vacilando com isso. É claro que é bom tomar o antimicrobiano no horário certo. Mas é só para vocês saberem que, por mais que se esqueça, eu não vou perder o efeito tão rápido quanto eu perderia para um antibiótico que é dependente de tempo. Porque esses, olha, eles não têm uma área sobre a curva grande. A área sobre a curva deles é menor, é abaixo da área sobre a curva, que é isso aqui, olha, é aqui embaixo. Então, eu não consigo manter ele em concentração inibitória mínima. A curva dele cai rápido, mas ele não mantém. Então, a área sobre a curva dele é pequena, é aqui embaixo, olha. E olha a área sobre a curva dos aminoglicosídeos. É em cima, é embaixo, é até abaixo, né? Ou seja, continua dentro da bactéria, continua no sangue. Esses aqui não. Então, esse é o caso das penicilinas. É por isso que a amoxicilina, que é um beta-lactâmico, a gente tem que dar de 12 em 12 horas. Às vezes é de 8 em 8 horas. Eu não posso esquecer, eu não posso me dar o luxo de esquecer de tomar a dose. Assim que eu lembrar, eu tenho que tomar urgente, porque senão eu vou perder a eficácia do antimicrobiano. Isso é muito importante na clínica, tá? Então, aqui eu não devo dobrar a dose do antimicrobiano porque eu esqueci. Senão eu vou intoxicar esse animal, entende? Aqui, se eu quiser dobrar, eu não intoxico, a minha margem de segurança é maior. Mas o ideal é que eu não esqueça, porque se eu esquecer de dar naquele horário, vai baixar essa concentração inibitória mínima na bactéria e eu prejudico o meu tratamento. E aí, se eu ficar tomando em horários muito diferentes, é melhor parar e começar de novo, do zero. Porque senão eu não consigo manter essa eficácia. Por isso que antimicrobiano tem que ser tomado no horário certo, porque a pessoa que está tomando, ela não sabe disso aqui. Então a gente já fala para o tutor, toma sempre no mesmo horário. Isso aqui são segredinhos que os médicos, nós médicos veterinários, a gente fica falando. Toma um horário e acabou, entendeu? Mas vai que foi você que esqueceu de aplicar no paciente, né? Que Deus o livre. Saiba que você pode, no caso de aminoglicosídeos, aplicar sim a dose, não precisa dobrar, nem dobre, porque senão você aumenta o risco de toxicidade. Agora, esse aqui, meu filho, lembrou, corre. E se isso virou bagunça, então começa tudo de novo. Melhor. Vocês têm alguma pergunta? Não? Então, mas era só isso. Que eu vou passar agora a parte assíncrona, né? Que é o caso clínico. Então, para refletir, como a gente verifica que os antimicrobianos têm espectros de ações diferentes, nem todos são para a mesma via.
Vocês viram que tem graus diferentes de predisposição à toxicidade. Vocês viram que nem todos eles têm a mesma farmacocinética, alguns são concentração dependente, outros efeito dependente. Isso influencia muito no horário da administração e na forma como a gente lida quando a gente esquece, ou quando a gente quer. Não, eu não posso antecipar logo e tomar 2 vezes. Olha, se for desse tipo aqui, vai dar problema. Pode dar uma reação adversa mais proeminente que eu não teria, né, se eu não tivesse antecipado. Aqui, se eu antecipar, pode ser que não me dê problema, agora aqui sim. Então, tudo isso, essas características farmacológicas, elas são importantes. E, infelizmente, muitos profissionais de saúde, não só o médico veterinário, mas eu coloquei aqui porque é o curso que eu estou dando aula, né? Então, os antimicrobianos, eles estão, e é verdade, estatisticamente, eles estão entre os medicamentos mais usados na medicina, seja humana ou seja na medicina veterinária. Mas eles são os que são pior empregados. Seja porque as pessoas querem passar logo todos que são de maior espectro, tudo é amplo espectro, sem levar em conta que isso pode causar alterações de flora intestinal, sem levar em conta que isso pode causar, como a gente acabou de ver aqui, nefrotoxicidade, ototoxicidade, em outros, hepatotoxicidade. Parece que não leva muito em conta o bem-estar animal, né? E a outra coisa é a predisposição à resistência, porque você fica trocando de antimicrobiano, trocando, sem fazer cultura e antibiograma, que a gente sabe que tem limitações, mas que se não tiver, faça. Não tem limitação, a pessoa tem condições, dá para esperar, faça, por que não vai fazer? Né? Então, isso fica para a gente refletir.